Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula de História, Nova Ditadura e Redemocratização. Continuação da última aula. E o tema da aula de hoje é: os civis voltam ao poder. Em 15 de janeiro de 1985, o candidato civil Tancredo Neves venceu o também candidato civil Paulo Maluf nas eleições para presidente. Mesmo que feita de forma indireta, a eleição de um presidente civil, depois dos mais de 20 anos do regime militar, trouxe grande esperança e expectativa para a população. Para grande parte dela, a posse de Tancredo representaria o início de um novo tempo, uma era de maior liberdade. No entanto, adoecido, Tancredo Neves não chegou a tomar posse, falecendo em 21 de abril de 1985, poucos meses após ser eleito presidente. O governo de José Sarney. Com a morte de Tancredo Neves, o vice-presidente José Sarney assumiu a presidência da República. O objetivo de seu governo era dar continuidade ao processo de redemocratização e reduzir a inflação no país. Para combater a inflação, o presidente José Sarney decretou um programa chamado Plano Cruzado, um pacote de ações que, entre outros, determinava a criação de uma nova moeda, o cruzado, que substituiu o cruzeiro, o congelamento dos preços dos produtos nos supermercados por um ano, o aumento dos salários de acordo com a alta da inflação, a criação do seguro-desemprego para funcionários que fossem demitidos sem justa causa. Inicialmente, o Plano Cruzado passou por uma fase de sucesso e a inflação foi controlada. Entretanto, com o aumento do consumo de produtos básicos, as lojas ficaram sem estoque para vender e, em muitos casos, os preços voltaram a subir. Para conter essa nova onda de inflação, em janeiro de 1989, foi criado um segundo projeto econômico, o Plano Verão, por meio do qual foram feitas as seguintes reformas: instauração de uma nova moeda, o cruzado novo, que substituiu o cruzado, congelamento de preços e salários. Essas mudanças também foram eficientes somente nos primeiros meses. Já no início da década de 1990, a inflação no Brasil estava tão alta que era chamada de hiperinflação. A Constituição Cidadã. A Constituição Cidadã, promulgada em 1988, consolidou a redemocratização do Brasil. Ela determina, entre outros direitos, que somos todos iguais perante a lei e que todos temos direito à liberdade de pensamento, de expressão e de religião. Uma de suas principais características é garantir à população o respeito aos direitos políticos, civis e sociais. Ela é um importante documento histórico e sua promulgação é um marco histórico para o país, pois foi elaborada para assegurar que nunca mais voltaria a existir o desrespeito aos direitos básicos individuais e coletivos, como ocorrera no período da ditadura militar. A atual Constituição mantém as principais bases da República: o sistema presidencialista, a divisão dos três poderes e o Estado laico, além de ampliar a participação popular. Atualmente, os membros dos poderes executivo e legislativo são escolhidos pelo voto direto e secreto, de forma que todos os brasileiros, homens e mulheres maiores de 16 anos, podem escolher seus representantes
nesses dois poderes. Os membros do Poder Judiciário, porém, não são eleitos. Os cargos são ocupados por pessoas que fazem concurso público e que passam por grande concorrência. Os ocupantes de alguns dos altos cargos do Judiciário, como os juízes do Supremo Tribunal Federal, são escolhidos por indicação do Presidente da República. Volta das eleições no Brasil. Em 1989, depois de 20 anos sem eleições diretas, a população foi às urnas eleger o presidente do país. Fernando Collor de Mello, que tinha um discurso direcionado ao combate à inflação e à corrupção, venceu as eleições em dezembro de 1989 e tomou posse em 15 de março de 1990. O governo Collor. O presidente Fernando Collor colocou em ação o Plano Brasil Novo. Entre outras medidas, o novo plano econômico mudou novamente a moeda nacional para o cruzeiro, congelou os preços e os salários da população, bloqueou as contas da poupança de parte da população, iniciou o processo de privatização de empresas estatais. Apesar das medidas, Collor não conseguiu combater a corrupção nem a inflação. Além disso, passou a ser um dos principais suspeitos de corrupção em seu governo. Esse cenário resultou em grande insatisfação popular. Em 1992, o Congresso Nacional instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para investigar as denúncias de corrupção e milhares de pessoas saíram às ruas para exigir o impeachment do presidente. Por causa das diversas tensões políticas geradas em seu governo, Fernando Collor renunciou à presidência em 2 de outubro de 1992. O vice-presidente Itamar Franco assumiu o comando em meio ao caos econômico, político e social. Real, nossa moeda. Após o impeachment de Fernando Collor, o vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência. Em seu governo foi criado um novo plano econômico, o Plano Real. Chefiado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, o plano econômico estabelecia as seguintes medidas: redução de gastos públicos e aumento dos impostos como forma de controlar as contas do governo. Criação de uma nova moeda forte, o real. Aumento das taxas de juros e da quantidade de dinheiro que os bancos deveriam recolher para o Banco Central, com o objetivo de reduzir o consumo e provocar a queda da inflação. Redução dos impostos de importação para aumentar a concorrência. Controle do aumento dos preços dos produtos nacionais. O Plano Real combateu a inflação e valorizou a moeda brasileira. Assim, os preços das mercadorias caíram e o poder de compra voltou a crescer. O sucesso do Plano Real possibilitou ao ministro Fernando Henrique Cardoso candidatar-se ao cargo de presidente da República e vencer em primeiro turno as eleições contra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E este foi o recadinho de hoje sobre os civis voltam ao poder. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham entendido. Deem um like. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, no botãozinho vermelho. E até o próximo vídeo.